Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal, no seu canal, o canal Juliano Taliati. Estou aqui com o Cláudio. Depois de 4 meses, eu olhei aqui no Skype, Cláudio, foi a última vez que a gente tinha conversado. Boa tarde, tudo bem, amigão? Tudo bom, Juliano? Boa tarde, galera que segue o canal do Juliano no YouTube. Um abraço a todos. Pois é, estamos aqui. Verdade, com esse negócio da pandemia, com o confinamento e com as limitações que a gente está vivendo, minha relação com o tempo, ainda mais também seguindo o futebol, né? Tudo bem que o futebol na Europa continua, a NBA tem alguns esportes que não tiveram a rotina alterada, mas essa coisa de estar acompanhando o jogo de futebol em janeiro, sabe? A sensação, o Natal e o Ano Novo comemorados de um jeito totalmente diferente. Olha, a minha noção do tempo, Juliana, tá bem amalucada. Não, a Mudou minha bastante. também. Quer dizer, eu também não ia falar assim. Eu arriscaria dizer que teria sido um tempo bem menor do que 4 meses. Foi É, até no domingo e tal, foi um bate-papo bem bacana, o pessoal pode sim. conferir aí no canal. E, galera, é o seguinte, nós chamei o Cláudio aqui hoje, tá? A gente tem um contato dele, eu falei, o Cláudio, foi bom, tem muito tempo que a gente não faz um bate-papo, vamos fazer um bate-papo? Falei, pode sugerir o tema, e aí ele sugeriu diabetes, ele tem a diabetes, então a gente vai falar, e até por conta disso também, né, Cláudio? Que Uhum. você não está nas transmissões e tal, e ele vai explicar isso também. A gente vai falar da doença, a gente vai falar de como funciona, de como é dele, de como ele acabou adquirindo a diabetes e não só com o Cláudio, eu também vou fazer, a ideia dele foi tão boa, tão sensacional, que eu vou tentar fazer outros vídeos, vou fazer com a nutricionista, vou tentar procurar um atleta, o Cláudio até vai me ajudar nisso daí também. Então é isso, galera. Poxa, antes de mais nada, deixa o like, se inscreva no canal, deixe os Como é que comentários é? aí. Like, like. Ó, isso ajuda bastante. Joinha, E a joinha. gente, e assim, a audiência do canal está muito qualificada, e isso, o número de seguidores está aumentando, mas o povo que segue assim, uma audiência bem qualificada, o que me dá muita alegria e agradeço a galera sempre. Cláudio, é Show. isso. Vamos começar. Por isso, assim, tem muita gente que admira, gosta do seu trabalho e tudo, e não está te vendo nas transmissões, né? Aí a gente pode começar explicando um pouquinho disso, né? Exato, eu tô, quer dizer, desde julho, agosto, né? A nossa rotina no Sport TV no Brasil, de maneira geral, né? Parou em meados de março, quando a coisa aqui começou a melhorar e, coincidentemente, os eventos com os quais o Sport TV trabalha, né? Sobre os quais tem o direito de transmissão, foi como a gente não faz muito campeonato europeu de futebol, né? Agora voltou com o italiano, mas quer dizer, os campeonatos europeus de futebol começaram um pouco antes. Mas os torneios que a gente faz, aí Campeonato Paulista primeiro, acho que alguma coisa relacionada ao Campeonato Carioca, mas NBA no mês de julho, o tênis já tinha uma perspectiva para meados de agosto, foi quando a gente voltou. Eu, pelo menos, eu tive 2, 3 semanas de trabalho, de retomada da rotina, depois de nunca ter ficado tanto tempo assim sem narrar. Poxa, foi muito legal assim. Acho que foi um jogo do Campeonato Paulista, não sei se eram as rodadas finais da primeira fase ou se já era o troféu do interior. Acho que era a penúltima rodada, assim, foi aquela alegria, assim, de sentar, abrir o microfone, além de todo o ritual de estudar, não sei o quê, foi realmente muito prazeroso. Mas aí depois de 2, 3 semanas, fazendo Campeonato Paulista, futebol e NBA, basicamente, foram os dois principais eventos que eu fiz. A Globo, as pessoas já sabiam que eu era diabético, mas assim, uma coisa informal. A Globo é uma empresa gigantesca, super responsável, eu acho que depois de um certo ano eu já estou nessa faixa etária, o exame periódico, anualmente, uma vez por ano, eu já tinha feito nesse exame, as pessoas sabem, quer dizer, eu tenho, infelizmente, hoje em dia, daqui a pouco a gente pode voltar para essa questão biográfica, são 11 Ah, anos desde que eu fui diagnosticado, hoje em dia, ou alguns anos eu tenho, sabe, na prática de exercício constante, na alimentação, diminuição de álcool, fumar, felizmente, eu nunca fumei, sabe? E outros conceitos de meditar, de tentar dormir cedo, não consigo fazer isso sempre. Ou pelo menos, sabe, cuidar do sono, colchão, escuridão completa da principalmente casa, do narrando apartamento. NBA, né, Cláudio? Aí O não tem jeito. NBA, pô, quem não ficou vendo jogo de futebol ontem, jogo do Palmeiras, né? Tô datando um pouquinho nossa. Né, mas acabou 11h30, pô, olha que eu sou carioca, tava pilhado pelo que foi o jogo, enfim. Mas de entender que, na verdade, o diabetes é um pouco de um estilo de vida, com 2, 3 coisas são fundamentais para que você possa fazer. E hoje em dia eu já tenho a doença muito bem controlada. E para não me perder. E aí a empresa acabou sendo um pouco mais rigorosa, o que era uma coisa informal no dia a dia da redação. Falaram, Cláudio, a gente vai ter que te escantear. E começou a haver conversas
E nessas conversas, enquanto havia não uma negociação, eu ficava preventivamente ou inicialmente em casa, claro que um pouco frustrado, né? Quem não ficaria, inevitavelmente. Aí eu passei, eu fiz a minha parte, entrei em contato com o meu médico particular, ele deu uma atualizada no atestado, eu fiz a sorologia, acho que o PCR não era tão, eu não tinha sintoma para fazer o PCR, fiz a sorologia, renovei o atestado, antecipei férias para, digamos, dar uma produtividade a esse período de afastamento, enfim. E as reuniões foram feitas, né? E a empresa achou por bem as pessoas nos grupos de risco, pelos motivos variados, deveriam ficar afastadas sim. Então, desde, sei lá, primeira ou segunda semana de agosto, não sei ao certo, eu estou afastado, já acostumado, mas enfim, contratado pela empresa, acompanhando daqui, sofrendo, curtindo daqui, mas já adaptado a essa nova rotina e, poxa, com os dedos, estava falando em off com o Juliano antes de começar, que inicialmente eu imaginava, antes da gente ter quase a certeza da segunda onda, que de repente, se a taxa que estava caindo ali por agosto, setembro, né, a coisa já estava começando a vir numa decrescente, de repente com a tal taxa de transmissão, com alguma coisa confiável, né, e concreta, talvez a taxa de transmissão cada vez menor, de repente eles já poderiam me chamar de volta e tal. Eu sou um diabético insulino dependente, o que torna a doença mais sensível, né? Se de repente fosse o diabético tipo 2 do remedinho e de ajustes de dieta, talvez eu estivesse trabalhando. Mas aí não, aí veio segunda onda e agora a perspectiva é pela vacina, né? Para tomar, e obviamente a partir do momento em que eu tome, acho que eu vou ser a fase 3 das comorbidades, como é que aí eu confesso que ainda não sei como é que vai ser o procedimento da empresa, toma, espera a segunda, espera um exame para ver se tem anticorpo para ir ou não, eu não sei como é que vai ser, mas estou aqui que nem presidiário fazendo um risco na parede, daqui a pouco vou precisar de novas paredes. Mas a minha realidade é essa. Então, pois é, o pessoal que, assim, mas daqui a pouco é bom que você tá aí, a gente, galera, segue o Instagram dele lá também, bem legal, ele posta O umas show fotos, Sport TV. O show é, Sport TV. Tô lá quase que diariamente. boa, então, me lembra, tá, Cláudio, colocar o seu Instagram aí também na descrição do vídeo no YouTube, pro pessoal, vocês vão ver aí, segue ele lá, é muito legal, são Falo da fotos muito diabetes também, né? maneiras. Falo bastante lá. É bacana, é bacana. E, assim, para quem não sabe o que é diabetes, pessoal, assim, tem dois tipos de diabetes, tem, assim, vamos dizer, quase três. É aí o que o Cláudio vai estar falando aí também. O diabético é o seguinte, diabetes tipo 1 é o diabético que as células beta do pâncreas, elas formam insulina e essa insulina é necessária para quê? Para fazer com que o açúcar que está circulante no seu corpo, deixa eu fechar aqui rapidinho. Fica à vontade. Aí, voltando, pessoal, desculpa da licença, que a minha esposa chegou, a porta estava aberta, agora eu encostei. Eu tenho uma coisa para chegar durante o dia no horário comercial. Tá na cara que vai chegar daqui a 10, 15 minutos, né? Mas vamos ver. Não tem dúvida, não tem Tem a menor problema. dúvida. Não tem problema. Aí o diabetes tipo 1 é isso, que as células beta do pâncreas eles não produzem insulina, o organismo, beleza, tanto é que é um insulino dependente, você coloca insulina, a insulina é nos horários da alimentação e é de acordo com a quantidade que você vai se alimentar também. Tem a ver muito com a sua atividade física e tudo, então não é aquela mesma quantidade de insulina todas as vezes. Muita gente fazia isso, mas isso não é assim há muito tempo. Então, se no almoço eu me alimento mais, eu vou colocar mais insulina, por quê? Porque vai ter mais açúcar circulante ali e eu preciso levar isso para o músculo. E o diabético tipo 2 é o diabético que ele forma insulina, só que a insulina ela não entra na musculatura e ela é insuficiente, pelo que tem, muitas vezes ela é insuficiente e muitas vezes ela não tem a capacidade de fazer com que esse açúcar vá para o músculo. Então, assim, se alguém estiver vendo aí, quiser fazer um comentário, fazer uma explicação melhor do que a minha, nossa, muito obrigado. A ideia do canal é levar conhecimento para as pessoas. E, hoje em dia, essa diabetes tipo 2, ela era considerada uma doença, assim, mais a partir dos 40, 50 anos, só que, hoje em dia, cada vez mais ela está regredindo, então está começando a virar uma doença de jovens. Falando até nos Estados Unidos, onde tem mais pesquisa, onde tem mais literatura científica,
Em relação a isso, a previsão aí de uns 3, 4 anos para trás é que em 2025, até... Eu não vou falar o número agora, não, porque eu posso estar falando bobagem. Deixa eu ver se eu cheguei a anotar o número. Não anotei o número, não. Mas, assim, para o povo ter ideia, eu vou só falar em relação a diabetes tipo 1 e tipo 2. A tipo 1, entre 5 a 10% das pessoas que são diabéticas tipo 1. 95 a 90% são diabetes tipo 2, ou seja, é aquela diabetes que você acaba contraindo por um estilo de vida sedentário e por uma alimentação ruim, né, Cláudio? Perfeito, Juliana, a gente já pode ir para o próximo tema, porque agora, poxa, com essa explicação bem completa e abrangente, bem didática, nossa, fica até... Mas é por aí. Tem uma coisa assim, para quem realmente não tem a mínima ideia do que se trata, tem uma explicação que me foi passada que é muito útil, é bem simples, é bem simplória, mas é muito útil, sim, muito útil, assim. Temos zilhões de células, toda e cada uma dessas células precisa basicamente de duas coisas: de oxigênio, que vem pela respiração e sem, digamos assim, intermediário, respirou, inundou a célula nessa parte tá saciada, está satisfeita, e a célula precisa da molécula da glicose, né? Que vem através, por intermédio que é o produto final do processo digestivo, vem, portanto, a partir da comida. Aí essa, no caso, precisa de um intermediário. Quem é o intermediário? É a insulina. A insulina é um hormônio, o pâncreas é um órgão. Pô, você, Juliano, foi exatamente ali na letra miúda ali do que e onde, como o pâncreas faz, que a célula beta é responsável por produzir dentro do pâncreas a insulina. A insulina é um hormônio e é responsável por pegar, digamos assim, pela mãozinha a molécula da glicose. Célula, toc, abre a porta, tá aqui a molécula da glicose, e a coisa vai e funciona muito bem. E é isso. O tipo 1 é mais genético, por isso não é tão frequente, é mais raro. E o tipo 2 é o comportamental, nesse mundo cada vez mais maluco, industrializado, de coisas baseadas, sabe, de uma alimentação gostosa, mas pouco. É até uma coisa interessante, é gostosa normalmente. Quem não gosta, sei lá, de um sorvete, de um cachorro quente, um biscoito, uma pizza, mas é um gostoso pouco saudável, quase viciante. A gente não consegue sair muito desse labirinto. Aí vem a questão comportamental também de algumas comodidades de cidade grande que acabam estimulando o sedentarismo. Então a pessoa não se exercita, não gasta. É um carro cujo tanque você fica enchendo exageradamente. Você fica jogando muito combustível naquele tanque do carro. O carro não vai andar? Não anda. Aí aquele combustível ali não vai fazer o carro pegar fogo, mas vai fazer o carro, aquele excesso de glicose vai fazer o carro não funcionar muito bem. Então, a genética que se dá normalmente com o pâncreas praticamente virando um material acessório no corpo, por isso a insulina, e a comportamental nesse mundo que é a consequência do mau estilo de vida, basicamente de alimentação ruim, pouco exercício e várias outras coisas, de estresse, pouca qualidade do sono, né? E aí faz com que o corpo o pâncreas passe, digamos assim, a ter uma vida mais comprometida, assim, e aí é necessário, bastariam alguns ajustes, como você falou, de alimentação, a incorporação do exercício, ou a retomada do exercício físico, e normalmente remédio. Mas aí, no meu caso, eu comecei assim, com 35 anos de idade, passei para insulina, então falam que já é 1,5. Tem diabetes gestacional também, que por causa da revolução, porque passa o corpo feminino durante a gravidez, algumas também acabam sendo vítimas disso. Eu confesso que eu não tenho tanta informação, mas eu não sei se tem a ver com predisposição genética ou características mesmo da pessoa, se a diabetes gestacional acomete qualquer mulher ou um determinado tipo de mulher. E falam que o Alzheimer, não que haja uma relação única de causa e consequência, mas pode ser uma evolução ou involução da doença no corpo, pode ser um estágio final da doença. Não todo paciente vítima que sofre com mal de Alzheimer tem a diabetes, mas quem tem uma porta entreaberta, então por isso é bom deixar a glicose no sangue bem cuidada. Mas foi só um complemento, né? A insulina é um intermediário para levar a glicose para a célula. Sem isso, a célula acaba se dando mal. Por exemplo, eu tive, no meu primeiro ano, eu acabei fazendo um ajuste errado ali no controle, ainda estava na fase do remédio, e aí só que era um remédio que emagrecia, né? Então eu fiquei, por um lado, era um remédio cobertor curto, eu fiz alguns ajustes de leve, nada radical, com comida, exercício físico e tomando remédio. Esse é o tripé de qualquer diabético. Alopatia, insulina, dependendo da gravidade, é o remédio, comida e exercício físico. Basicamente, esse é o principal,
é o mais importante, ou mais óbvio assim para você fazer. Tem outras coisas, claro, um chazinho aqui, se você puder ter uma qualidade de vida boa, né? Ser um cara desestressado, a coisa também pode caminhar num lado mais subjetivo, menos palpável, assim, né? Mas aí, ao estar magro, mas com tudo controlado depois de um ano da doença, o meu médico sugeriu tirar o remédio. Olha, vamos ver como é que você se controla, se der uma acertada na comida, continua fazendo exercício, está tudo bem com seus índices, vamos tirar o remédio? E aí era verão, aquela coisa cheia de tentação para beber, não sei o quê, ir para a rua, o povo super solteiro naquela época. E aí depois de um tempo eu comecei a emagrecer num ritmo maior do que eu tinha emagrecido com o remédio, enquanto eu estava tomando remédio. Sei lá, 1 quilo por semana, uma coisa absurda assim. E aí eu fui no médico e aconteceu isso. O que acontecia? Ao continuar comendo mal sem o remédio, eu comecei a jogar um monte de glicose na corrente sanguínea e o remédio, porque meu pâncreas estava caidinho ali, sem poder fazer muita força, produzir insulina, eu perdi a ajuda do remédio, e aí com essa glicose em excesso correndo e não entrando, com a célula lá sem o intermediário para bater na porta e levar a glicose para a célula para não morrer começa a te comer. Então, na verdade, ela estava indo na minha reserva de gordura e iria no músculo também, como última e desesperada medida da célula. Então, eu estava perdendo a reserva de gordura porque a célula, meu Deus do céu, eu quero comida, não tenho, eu vou comer aqui o que dispensa o uso de insulina, entendeu? Então, por isso que também a magreza, em alguns momentos, é sinal de uma doença desregulada, né? Me empolgo, Juliano. Vamos para o próximo assunto, senão eu me empolgo aqui. Não. A ideia é essa. A ideia é a Aí eu gente... entrei na insulina. Eu fui pro médico, o médico falou, tá 500 o açúcar, que é um absurdo. Já saí lá do consultório tomando insulina e assim tô até hoje. 11 anos de doença, 10 de insulina. Não, Cláudio, de maneira alguma. Foi bem bacana o que você está falando aí. É bom que muitas pessoas vão se identificar com o que você está falando. Porque, assim, galera, uma pessoa que não é diabética, ela come, aí aquela alimentação chega, aí chega a mensagem lá para o pâncreas, ó, vamos produzir aí célula beta, vamos produzir insulina, porque está entrando aqui o açúcar, porque o corpo, aí você vai ingerir ali gordura, proteína e o açúcar. Na hora, a insulina vem do pâncreas e ela pega, dá a mãozinha e leva lá para dentro da célula do músculo esquelético para você e também para você poder o quê? Aquela alimentação que você ingeriu, ela ir para o seu corpo de uma maneira correta. Aí, numa pessoa que não tem diabetes, ela vai fazer isso, vai ajudar nessa digestão. O excesso de alguma parte dela vai virar glicogênio muscular, que é o glicogênio que o Cláudio falou, onde vai pegar. Outra parte vai virar glicogênio hepático, que é o glicogênio que é do fígado, que é aí, indo para o lado da atividade física. É quando você extrapola na atividade física, até a urina da pessoa começa reserva, a né? Fica ali como reserva, né? Banco de reserva. Exato. E o excesso que você não gastou e que não virou nem glicogênio hepático e nem muscular, se transforma em gordura aí dentro. Beleza. Então, se a pessoa consegue controlar, vai show de bola. O diabético ele não consegue fazer isso. Vamos supor, igual o Cláudio aí, ele já explicou direitinho. Ele não tomava insulina, ele precisava. E aí, o que aconteceu? Aquilo chegava e eles iam pegando de onde vinha. Aí ele começou a perder muito peso mesmo. Né? Quantos quilos você chegou? Tem a ver com xixi, tem a ver com urina também, né? Porque o corpo, o rim fica desesperado. Engraçado, eu não tive isso. Eu tive a perda de peso, mas imagina um sangue precisando ser filtrado desesperadamente, que está com uma quantidade de glicose muito acima da qual ele está acostumado, né? Então aí é a vez do rim que filtra, né? Fala, meu Deus do céu. Então, normalmente é um dos sintomas mais... Eu não tive sintoma para detonador da doença, o sintoma de avisar que eu estava doente. Eu acabei descobrindo no exame periódico no trabalho. Mas muitas pessoas descobrem que estão ou com emagrecimento ou fiquei no banheiro toda hora. Xixi a toda hora. É o rim desesperado filtrando esse sangue, jogando o excesso de glicose na urina. A pessoa fica ainda desidrata, é perigoso também. Então, porque o organismo ele tenta respostas, né? O fígado é sobrecarregado, os rins são sobrecarregados. Eu vou até falar uns sintomas aqui, Cláudio. Glicose na urina, que é glicosuria, né? Micção frequente, sede excessiva, fome extrema, perda de peso, muitas vezes inexplicável, aumento da fadiga. Por quê? Porque você está sendo sugado ali realmente, né? Irritabilidade.
as pessoas que têm diabetes elas têm mais propensão a ficar irritadas. Quem, eu? De jeito nenhum. Que isso? Eu? Eu? Vou embora. Tá maluco? Você tá louco? Boa. Visão embotada, dormência ou formigamento nas extremidades, quer dizer, pés ou mãos, e frequência anormal de infecções. A pessoa começa a ficar mais doente do que ela fica normalmente, porque também baixa a imunidade. Tudo acaba ficando complicado, né, Cláudio? A gente está falando, obviamente, de um início, de um diagnóstico, de uma situação inicial, ou de possíveis fases ou momentos. Infelizmente, eu não sabia. É porque, na verdade, é uma coisa minimamente complexa, assim, ainda mais quando você vai para a insulina, é chato, mas mexe com. E principalmente quando ela chega. Quanto maior, quanto mais avançada for a idade, pior é, porque o hábito vai estar mais incrustado, né? E hábitos são coisas difíceis. E comer, no caso da diabetes, não é só comer e beber, né? Então, se a pessoa tem o costume de tomar aquele refrigerantezinho, gente, pô, refrigerante é uma bomba de glicose, é uma bomba assim de uma glicose, do açúcar no pior dos sentidos, né? Do açúcar barato. Aquele açúcar ali não faz nenhum bem para você. Por isso que a indústria adora dar coisas gostosas, viciantes e pouco saudáveis, né? Para que você fique lá indo e vindo, né? Eu já estava me perdendo aqui, Juliano, qual era o gancho que eu ia fazer? A gente estava falando de... Por que eu fui citar? Agora me perdi totalmente. A diabetes não dá esquecimento não, hein, gente? O esquecimento aqui, essa tá na minha conta. Ih, meu pai, por que a gente está falando isso, ô Juliano? Eu vou falar uma outra situação aqui, Cláudio, e aí Mas você talvez está falando de pessoas, de percentual de pessoas. Eu acho que eu fui citar isso porque... tá falando das pessoas estarem descontroladas, pode ser uma fase. Agora, mais ou menos, eu me lembrei. As pessoas podem estar descontroladas, pode ser uma fase na vida, né? Porque a mudança, mudar hábito é muito difícil. Então, se a diabetes vier com você com 30, 40, 50 anos, mudar vai ser muito complicado. Não é só a comida, é o ato de beber um refrigerante, um suco, um caldo de cana, ou álcool. O álcool também se transforma em aumenta a glicemia, o nível de glicose no sangue, né? Tudo isso tem esse impacto. Gente, comida, imagina no Brasil, gigantão. Você vai num determinado lugar, o consumo de repente de um suco, não sei, uma fruta que é muito alta em glicose, um tipo de alimentação que faz com que a glicemia aumente. E aí? Você vai deixar. Eu tive uma época aqui que eu passei a sair menos, passei a sair tomando refrigerante zero e as pessoas brincavam: como assim tomando refrigerante? Tem um bullyingzinho, sabe? Então a sociedade estimula o consumo de açúcar e o diabético é visto como, não mal visto assim, mas você mudar hábito de comer, hábito etílico também relacionado à bebida, se você já tem alguma idade, é muito difícil. Por isso que aí era o gancho que eu ia fazer, vendo pelo Instagram mesmo, um perfil sobre diabetes, promoveu um encontro, assim, uma série de palestras, uma coisa bem interessante assim, e a primeira palestra dava conta de que 84% dos diabéticos é descontrolado, é descompensado, e é o problema da pandemia, né? Não é você ser diabético ou ter pressão alta. E aí? E aí, no caso, para 84% dos diabéticos é um problema, a pandemia passa a ser um problema sim. Porque estando descompensado, tudo isso que você citou e enumerou pode levar a problemas gigantescos. Se você estiver acima do peso, for sedentário, aí a coisa complica. Porque aí ela vai tentar fazer uma atividade física e aí dependendo da atividade que ela precisa de mais intensidade para fazer, aí ela não pode por causa das articulações, aí tem que procurar, né, um profissional da área de educação física. Começar aos poucos, né? Procurar um profissional da área de educação física para ser o personal, e aí podem me contratar, que eu também sou personal trainer e tal, pagando isso aí também. Uma coisa que as pessoas não falam, Cláudio, é o seguinte, que a ingestão de gordura e proteína em excesso também, ela ajuda a propiciar o campo para o diabético. Porque muito se fala do açúcar e tal, mas a gordura e a proteína em excesso também ocasiona muito isso. Está muito relacionado também. Porque acaba que depois que você consome aquilo ali, ele vai para o seu corpo e ele aquilo ali vai virar glicogênio. E assim, a gordura ela não está apenas relacionada a outras doenças que podem vir junto com o diabetes em si, que são as doenças cardíacas, né? A hipertensão, problemas como o AVC, o diabetes pode ser uma porta para isso, mas muitos desses problemas também podem ser uma pressão arterial elevada, muito em relação ao colesterol elevado, que é em relação à gordura, o excesso de gordura e proteína que a pessoa acaba ingerindo, principalmente gordura.
Então, assim, carnes vermelhas, muito se Gordura diz saturada. que a gordura saturada é também um perigo. Então, assim, galera, é tentar se manter ativo, com uma alimentação regulada. Juliano, tocando o Aí, interfone aqui, é óbvio, né? Posso pedir desculpa, galera? Tava na cara, é uma entrega no horário comercial que ia chegar agora, o interfone tá tocando. vai Vocês me lá, dão licença? Me dão licença? duas, 2 segundos. Alô? então, isso já tinha. Vou abrir aqui, cara. Já chegou aí para você ou não tá entrando? Então vou pegar, peraí. Né, ele falou, ó, vai chegar, faz parte, faz parte. O áudio vai lá, vocês também, a gente está ouvindo ele aí, não tem problema não. Galera, é o seguinte, o lance do diabético é você tentar controlar o seu estilo de vida, melhorar o seu estilo de vida, melhorar o seu sono, tomar bastante líquido também ajuda e fazer exames regularmente. Se a sua diabetes tiver... Foi rapidinho, né? Foi super rápido, foi rápido. O fone, Juliano? Consegue me ouvir bem sem fone? Consegue me ouvir bem sem fone? Tá ótimo, tá perfeito. Eu tô sozinho aqui. Então, obviamente, tinha que chegar, né? Então, gente, eu me lembro que eu já cheguei a notar 2 coisas aqui. Você está falando dessa questão da alimentação e também do tipo de doença, né? Exatamente a diabetes. Por exemplo, eu perdi meu pai, que é uma das coisas que ajudam a explicar a minha responsabilidade, né? A minha disciplina, a maneira como eu encaro a doença. Eu perdi meu pai aos 60 anos de idade. Eu, coincidentemente, também fiquei diabético na mesma idade que ele, aos 35. Então, ele morreu, certamente, o atestado de óbito do meu pai é coração, um problema cardíaco. Mas era um problema cardíaco já originado por uma questão, por altas muito descompensadas de açúcar, né? Então, o diabetes, se você não controlar, você não vai, talvez diretamente em alguns casos, mas indiretamente pelo diabetes. E você falou de uma questão que foi bem interessante, assim, sobre o tipo de alimentação, que eu não diria, não é um cabo de guerra, mas são 2 vertentes distintas que as pessoas seguem em relação a que tipo de alimentação escolher para cuidar da melhor forma do diabetes. Você falou dos 3 macronutrientes, né? Proteína, gordura e o carboidrato que gera a glicose. O carboidrato pode até estar, é o OSE, né? A lactose do leite, a frutose da fruta, o amido também de cereais e tubérculos, de um arroz, de uma cenoura, que gera, que no fim das contas vira glicose também, são os carboidratos, né? Leguminosas também, os feijões também têm carboidrato, né? Esse tipo de alimento vira glicose na célula. E aí, o que fazer para o diabético que tem problema em lidar com essa glicose? Vamos eliminar o carboidrato, deixar o carboidrato numa medida, numa proporção mínima, seria o que eles chamam da cetogênica, né? Acho que você talvez possa me ajudar. Quer dizer, você passa, então, em vez de gerar numa proporção maior a partir do carboidrato, a energia a partir da glicose, você tira o carboidrato, tira a glicose, vai receber uma proporção mínima e com proteína e gordura você vai basear a sua alimentação, porque eu acho que isso daí gera corpo cetônico e o corpo cetônico é transformado em energia. Não entendeu? Você tem um carro a gasolina, comprou, está com um problema, por um problema qualquer, está sem grana, põe aquele kit gás no teu carro, é mais ou menos isso. Você comprou o carro para andar de gasolina, mas você conseguiu dar um jeito de adaptar o teu carro a andar com gás. É mais ou menos isso, quer dizer, o seu carro, no caso o seu corpo, ele consegue gerar energia, ele mudar a maneira de obtenção da energia. Sai o carboidrato, a glicose, entram proteínas e gorduras, que acho que vira corpo cetônico, o corpo consegue transformar isso em energia para poder viver, né? E a outra linha não, a gente tem que ter a glicose e o carboidrato como principal fonte de alimentação. Então são as dietas. É que dieta tem sempre tem um valor agregado ruim, né? Mas são as maneiras de se alimentar low carb, quer dizer, com pouco carboidrato, ou low fat, com pouca gordura. São basicamente essas duas. Eu vim do low carb, agora fui para o low fat. Estou há 1 ano voltando a comer carboidrato, mamão, banana no café da manhã. Ô, saudade! Assim, são alimentos com muito carboidrato, muita glicose. Sim, eu sou partidário da segunda. Low fat, com menos gordura, que é a alimentação que é recomendada mesmo para as pessoas todas em geral. Até porque esse excesso de gordura na alimentação, ele acelera outros processos, outros problemas cardíacos
Então, eu acho que muitas pessoas preferem, né, até lá atrás, a dieta do Dr. Atkins, aí aquela dieta que você cortava totalmente o carboidrato e virava os corpos cetônicos. Isso é muito problemático, porque assim que você comeu algum carboidrato ali, que é impossível não comer nada, aquilo transforma dentro do corpo da pessoa, fazendo com que ela fique totalmente desregulada. Porque essa gordura, esse colesterol, ele vai para algum lugar. Muitas vezes ele vai para onde? Para as artérias. O problema é horrível. Exatamente isso. Eu mudei justamente para... Eu cheguei a um livro de 2 americanos tipo 1 que passaram diabéticos tipo 1, que passaram por todas essas fases, só que muita gente se adapta a essa... Porque qual é a lógica da dieta do low carb? Você com pouco carboidrato gera pouca glicose, então fica fácil você controlar a sua glicemia no sangue. Só que muita gente não se adapta. O que acontece é que algumas pessoas conseguem... Ela traz de imediato essa melhora na glicemia, sim. Então, para algumas pessoas, isso, poxa, é melhor das novidades, né? É o que você precisa. Se eu consigo, eu vou seguir essa dieta. Mas o que esses 2 americanos, depois eu posso até falar mais sobre eles descobriram por conta própria e depois acessando material científico muito vasto e confiável, é isso. Que no médio e no longo prazo, que veio para resolver a questão da glicemia e do controle, que é você tirar carboidrato e botar cair dentro de proteína e gordura, isso no médio prazo, o que seria a solução, piora o problema. Piora. Então, essa é e minha não tem pesquisa de longo prazo nesse sentido, né? Porque muitas pessoas às vezes desistem, porque passa a ser uma alimentação muito restritiva, né? Banana, por exemplo, frutas, vai comer fruta o quê? Um pouquinho de morango, essa fruta que não tem muito açúcar, né? Não tem muita glicemia ou frutose, né? Banana e abacate e coco direto, de repente um kiwi, alguma coisa ali para o cítrico e tal, né? E aí, pô, acabou o arroz, acabou o pão, acabou, vai ficar aquela coisinha, aquela colherzinha ali contada, né? Batata, essas coisas, a alimentação fica muito restritiva. Então dizem que alguns não conseguem sustentar, então não há muita pesquisa de longuíssimo prazo para você determinar a eficiência disso, né? Mas, enfim, os 2 lados vão tentar trazer argumentos, né? O que eu posso dizer é que comigo, eu tive dificuldade para engordar, a minha glicemia não ficou muito bem controlada, esse lance da restrição. Quando eu voltei a comer, há mais ou menos 1 ano, eu voltei a comer carboidrato como principal nutriente, né? Eles defendem 8-1, que seria 80% de carboidrato, 10% de proteína e 10% de gordura. Eu fico entre 65% e 70%. Primeira vez que eu voltei, eu fiz uma vitamina de banana com mamão, eu vou ter uns 2, 3 anos, eu falei, meu Deus! A vantagem é que você fica, digamos, você reeduca, não vantagem, a vantagem de você se reestruturar e conseguir depois de um tempo, eu consegui modestamente tirar o açúcar, os doces, o açúcar refinado, é que você dá uma reorganizada no paladar e ele fica mais sensível. Se você pegar o Claudio Show com 34 anos de idade antes de ser diabético e desse sei lá, uma banana, eu falo, pô, daqui é meio sem graça, porque para mim só tem graça se jogasse, né, açúcar refinado. Então a vantagem de você é você recondicionar o paladar e quando coincidentemente, nesse contexto de pô, não tá pegando carboidrato, não tá pegando muita glicose ali diretamente, voltar a comer uma banana e mamão, para mim era uma explosão de aquele prazer mais natural, assim, de ter um alimento adocicado pela natureza, né? Sim, sim. Tanto é que muitas vezes, assim, adoçar com outros tipos até com frutas mesmo, ou até tomar assim, açúcar. Né? Esse lance da dieta, esse lance aí da alimentação da dieta, eu vou até fazer o vídeo com a Aline, que eu te falei que eu tenho, né, que é a nutricionista. Vou tentar ver. Da seleção. Vou tentar ver isso. Não, boa. Vê. Tem o outro aí também que eu mandei, tem um bem legal, mais recente, você vai gostar bastante. E aí eu vou tratar muito desse assunto com ela. Porque assim, Cláudia, eu não sou especialista, é claro, sobre o professor de educação física, a gente estuda em relação a isso, mas eu não sou especialista nisso. Então, aqui, eu não quero passar uma dieta para ninguém. Esse aqui não é meu papel, nem o Cláudio que está falando isso. Ele só está certo para mim, ponto, exato. O que aconteceu para ele. Por isso que, muitas vezes, pesquisa científica, galera, tem vários tipos de pesquisas científicas. Tem pesquisas científicas, vocês pegam muitas pessoas num espaço de tempo reduzido, a gente fala espaço de tempo, são 2 variantes diferentes, mas a gente usa esse termo, que nem é muito certo, mas tudo bem. Você pega ali naquele tempo reduzido, muitas pessoas estudam, aí se você for pegar esse tipo de dieta, ela muito provavelmente vai te dar
índices legais, ou aqui realmente baixou a glicose e tal. E tem pesquisas científicas que elas são a médio e longo prazo, com pessoas que vão lá e são... não precisa ser com um número tão grande assim, mas se for maior é melhor, mas não precisa ser um número gigantesco. E elas são estudadas, e aí vai vendo o que vai acontecendo dentro daquela pesquisa científica. E aí, é interessante nós termos os dois lados, mas para uma pessoa que é diabética e que vai conviver com isso pro resto da vida dela, é muito mais interessante para ela pesquisas de médio e longo prazo do que pesquisas curtas, porque a pesquisa curta não vai resolver seu problema, vai te enganar muitas vezes e vai te dar uma falsa sensação, opa, pô, agora é legal, está funcionando isso aqui para mim. Mas será que a médio e longo prazo vai funcionar? Mal comparando a galera que gosta de futebol também, contrata um treinador para te tirar da zona do rebaixamento. Beleza. Mas a médio e longo prazo, esse cara vai resolver o problema do seu time? Seu time tem outros problemas, seu time tem problemas políticos, seu time tem problemas internos. Para quem me conhece, sabe, eu sou torcedor do Vasco da Gama, então eu estou falando do Vasco. Também. Então, assim, é um organismo ali, mal comparando, fazendo essa analogia. É claro que são coisas diferentes, mas para as pessoas entenderem é o seguinte: calma, não queiram soluções rápidas, né, Cláudia? A gente está inserido num meio que a pessoa, assim, come essa borracha que vai resolver todos os seus problemas. Tome esse comprimido, você não vai precisar fazer mais nada. Cara, não é assim. São mudanças de hábito, por isso que o Cláudio falou. O paladar dele mudou, mas também porque ele mudou o hábito. Aí, quando ele fala dieta, não é negócio legal, por quê? Porque a dieta está intrinsecamente ligada à mudança de paradigmas, mudança de pensamento, sair da zona de conforto. E isso já causa um impacto negativo na pessoa quando ela bate o olho. Cara, não. O que eu posso fazer que seja um atalho para resolver meu problema? Meu querido, não tem atalho. Ninguém muda muito no início, a não ser que seja aquela coisa só, se você não comer isso a partir de agora, amigo, você dura um ano, é outra coisa, claro, né? Corda no pescoço, né? Mas a mudança tem que ter alguma coisa que motive, né? Porque é difícil, a mudança é muito complicada mesmo, né? No meu caso, talvez tenha sido isso, tenha sido saber que, cara, meu pai foi até os 60, quer dizer, meu pai fez o melhor que ele podia, mas foi até os 60 anos, hoje em dia morrer com 60 anos é morrer garoto, né? É morrer muito jovem. O que eu vou fazer para não morrer? E, obviamente, morrer cedo, né? Comprometer minha saúde muito prematuramente. E naturalmente, passar pelos processos. Então, tive isso daqui, mudei no dia seguinte, não. Fiquei um tempo ainda tomando cerveja, fazendo ajustezinhos, coisas pequenas, até entender com uma disciplina que eu acho que é inerente, que eu tenho essa facilidade. E talvez aí com essa questão, essa sombra, esse pano de fundo da questão do meu pai, entender e aí perceber, poxa, caramba. Um exemplo, uma coisa bem curiosa, assim, nos 3 meses iniciais da pandemia, eu que tomava cerveja, adorava tomar cerveja, de vez em quando deixei lá numa cerveja, um choppzinho, para quem é carioca, tá na cidade, né, litorânea, calor, não sei o que, era quase que um mantra, né, todo mundo toma praticamente. Eu tomava e não ficava contando muito, tomava cerveja no fim de semana. Fiz uma diminuição, sei lá, não sei, para escolher um dia só no fim de semana para beber, mas nesse dia também não ficava contando se 2 ou 8 chopes. E aí eu fui percebendo, teve um recorte, um momento, talvez na metade desses meus 11 anos de diabetes, que eu olhei para trás e falei, caramba, eu não era diabético, eu fico diabético só à base de remédio, eu fico diabético com insulina, aí em tese passo a fazer tudo, o carboidrato integral, exercício, já tenho uma rotina legal com exercício, fazendo minha musculação, já deixei para trás várias coisas, não estou praticamente comendo mais doce, e estou triplicando a insulina em 2 anos de uso de insulina. Sei lá, na época eu devia ter 5 anos de doença, 40 anos de idade. Não estou com 80 anos, com diabético há 30, 35 anos, e pô, tem hora que as coisas vão acontecer, você vai ficar mais dependente de remédio. Isso me incomodou muito, e aí eu fui entender, aí talvez eu tenha começado a procurar nutricionista, e aí de um nutricionista para o outro, experimentando e vendo que para mim acabava trazendo mais resultado, né? Mas eu tive quase que esse susto, assim, e isso me ajudou. O exemplo que eu ia trazer, eu ia falar da questão da cerveja, né? Quer dizer, a cerveja, mesmo reduzindo, ela não me ajudava muito. E aí eu percebi que hoje em dia eu sou um cara que bebo praticamente nada, a não sei quando eu tô com aquela vontade, eu vou tomar um chopp e tal, mas não é mais semanal. Às vezes é quinzenal, às vezes eu devo estar fazendo 15 dias sem beber agora, tô bebendo no Réveillon, um pouquinho. Mas
3 primeiros meses da pandemia. Eu, nessa rotina, de a cada 15, 20 dias beber alguma coisa, de preferência destilado, uma caipivódica, um uísque de vez em quando, porque parece que tem impacto menor em relação à glicemia quanto aos fermentados. Fiquei, então, nos primeiros 3 meses da glicemia com 3 long necks por semana. Tirava uma sexta, o sábado, botava no congelador para quem está bebendo pouco, 3 cervejas, ficar até cuidado com a ressaca no dia seguinte. Em 3 meses eu aumentei metade da minha insulina. Eu falei, e aí? Tá tudo bem? Foi o mesmo impacto que eu tive lá, de eu sou diabético, vou pro remédio, vou pra insulina, aumenta, triplico a quantidade de insulina, é isso mesmo? Paciência. Então, é quase como uma coisa meio filosófica, subjetiva de temos uma alimentação e uma fome emocional e temos a do restante do corpo. O ideal na tua vida é você casar essas fomes. Porque tá na cara, porque se meu corpo tivesse preparado com essa volúpia, com essa necessidade toda de açúcar e de cerveja, ele ia falar, vamos embora e não vamos aumentar a insulina. Mas não, o corpo era como se fosse um campo de guerra. Tá aqui, pô, de repente aquela ansiedade, aquela raiva, aquela frustração, ou não, muitas vezes aquele prazer, aquela excitação boa, de repente tomar uma cerveja para relaxar, mas muitas vezes essas coisas são motivadas por talvez sentimentos não tão nobres assim, o meu corpo juntinho de mim, mas parecia que estava em outro mundo e outra pessoa, quase que pedindo que logo o show para, eu não aguento mais isso. E aí eu comecei a me incomodar para sustentar, digamos, esse hábito, ter que ficar indiscriminadamente aumentando a quantidade de insulina, entendeu? Então eu fiquei depois ali de junho, né, no terceiro mês da pandemia, março a junho, eu fiquei 4 semanas sem beber, voltei à quantidade de insulina de fevereiro antes. Então, claro que às vezes é difícil você segurar a onda, mas eu fui me reeducando na questão da tentativa e erro e em tentar ter a melhor saúde possível, que demande a menor quantidade possível de medicamento e de alopatia, né? Não sei se eu me escapei muito do foco. Não, escapou nada, foi bem legal, você delineou bem, que é isso. Eu gosto muito de um termo que é o seguinte, qual o preço que você quer pagar, né? Então, qual o preço que eu quero pagar? E aí eu acho que você fez uma analogia muito legal, que você falou assim, o corpo está bem perto de mim, ou seja, mas parecia que estava longe, que ele estava te pedindo. Pô, essa situação ela é muito importante. É a pessoa entender o seguinte, cara, peraí, eu ainda estou novo, estou com 46 anos, né? Você falando. E aí, poxa, eu faço atividade física e tal, e o meu corpo está pedindo, olha só o que eu tenho que fazer, tomar muito mais insulina se eu beber assim na semana. Então, cara, peraí, eu tenho que pensar a médio e longo prazo. A maioria das pessoas não pensa a médio e longo prazo. Elas pensam... É normal, claro. Então, é normal. Mas é interessante ela ver o seguinte, que preço que eu vou pagar, o que eu vou fazer? O que a gente recomenda, né? Procure um nutricionista de confiança. Endocrinologista, né? Vai atrás de um endocrinologista, um nutricionista, vê como é que faz os exames, faz os testes, procura alguém da área de educação física para você fazer exercícios regulares. Pode ser procurar uma academia ou fazer... Beleza. Sair da inércia, minimamente. Eu digo também procurar um profissional da área, até porque eu sou profissional e sei da importância. Então, você vai procurar um profissional que você confia e que vai te orientar com um bom trabalho, um trabalho bem feito, e isso vai te ajudar. A ideia não é fazer propaganda para isso, mas a ideia poxa, pensa o que você quer para você quer o melhor para você, beleza. Então, eu tenho que mudar hábitos, eu tenho que melhorar a minha qualidade de vida. O que eu vou pesar aqui? Eu prefiro tomar 3 chopps por semana, ou eu vou preferir tomar um chopp por mês, mas eu consigo regular a partir daí. Porque a partir do momento que a pessoa vai ficando mais velha, a tendência é que o organismo também vai ficando mais cansado, sobrecarregado. Então, para que você faça esses ajustes, para o corpo é muito mais penoso. Vai chegar uma hora que o corpo vai dizer assim, chega, cansei, não dá mais não. E aí pode ser tarde demais, né? Com certeza, sem dúvida, ter esse entendimento. É procurar se informar. Infelizmente,
tudo bem, internet e tal, né? Pode ser caminho aberto também para muita informação de pouca confiabilidade. Mas aí vai no médico e que dá para você ser Sim. guiado e ter um direcionamento para buscar informação. Mas exatamente, foi uma dúvida que eu tive na metade da pandemia, ou na metade do ano, quando eu resolvi abrir isso no meu perfil do Instagram, que eu não tinha, basicamente era para ou comentar um ou outro assunto esportivo e para divulgar narração, umas fotos, uns vídeos de bastidores e tudo mais no Sport TV, de dividir isso numa conversa, uma ideia que nem foi minha, foi de um amigo que falou, pô, Cléber, isso daí é a maneira de, né, aquela coisa, né, rede social é engajamento, né, você tem que ser você mesmo, né, como você, eu mesmo, pô, sou um cara debochado, engraçado, mas hoje em dia o humor você tem que ter um cuidado gigantesco, né, o humor, uma parte é sustentada em muitos preconceitos, né, você tem que ter esse cuidado. Eu falei, poxa, muita gente que não me conhece, daqui a pouco para eu falar uma bobagem, uma piadinha que é uma piadinha localizada, uma piadinha que pode barrar no preconceito. Então ele falou, cara, você é um diabético responsável que usa o exercício físico, o esporte, né, como maneira de manter esse bom controle. Poxa, é um cara que trabalha com esporte. E a partir daí eu fui, só para a gente fazer um gancho, quer dizer, o esporte, a diabetes, ela sustenta, a gente chegou a passar por isso, pela comida, pela glicose, quanto você vai gerar de glicose no sangue com o tipo de alimentação que você tem, com a parte alopática de remédio ou de insulina e com exercício físico. O exercício físico puxa, né, vai para o músculo, ajuda, né, ele faz com que você dependa menos. Na verdade, a alopatia, ela é um resultado do que você está fazendo com comida e exercício. Comi mal, fiquei em casa o dia inteiro, você vai precisar de muita alopatia. Isso às vezes eu percebo, por exemplo, sei lá, se eu resolver tirar o domingo para não fazer nada, quer dizer, sem exercício físico nenhum e comer no mesmo volume que eu comi nos dias anteriores, eu vou ter que tomar mais insulina. Fato. A não ser que de repente eu queira comer um pouco menos, mas aí eu tenho a questão do peso, eu acabei ficando magrinho, então, pô, se eu comer menos vai ser mais difícil recuperar o peso. Mas é isso, com qualquer pessoa. O que você come, o que você faz de exercício determina o quanto você vai precisar de remédio, dependendo do caso, ou de insulina também. É isso aí. Eu vou até fazer um vídeo mais específico falando da atividade física e da diabetes, mas assim, quando você faz exercício físico, você gasta aquela glicose que está ali e você ajuda o músculo esquelético, né? O músculo esquelético são os nossos músculos, né? Que você tem, que faz os movimentos, facilita o processo da entrada da glicose nele. Você vai precisar de mais energia, então, assim, o diabético, ele pode fazer e tem que fazer atividade física. E muitas vezes ele vai tomar um pouco de insulina, se ele for insulino dependente, comer alguma coisa que vai dar energia para ele poder fazer aquele exercício. Quando a pessoa se conhece melhor, ela sabe exatamente o que ela tem que comer, quando e quanto de insulina ela vai colocar para cada atividade física, exercício físico que ela vai estar fazendo ali. Então, a pessoa fala, não, mas se a pessoa não tem esse controle e ela vai fazendo atividade física de forma assim, vamos dizer assim, discriminada de qualquer jeito, sem se alimentar, sem tomar insulina, aí ela tem uma baixa gigantesca na glicose e isso também é ruim. Ela também pode vir a desmaiar e tudo. Então, é perigosíssimo. Tanto, galera, a insulina alta demais é extremamente perigosa, mas ela muito abaixo também é. Então, ela tem que estar no nível satisfatório para manter as suas atividades diárias, as suas atividades normais. Quem é diabético deve fazer atividade física e pode fazer o quanto de atividade física, pode ser um maratonista, um ultramaratonista, mas se comer errado e se não tomar insulina, se for insulina dependente, aí ele está ferrado. Exato. Claro que certamente o maratonista, o cara vai precisar de muito menos remédio. Provavelmente, porque imagina, esse corpo desse cara dorme, o corpo ainda assim deve estar numa aceleração comendo glicose ali, certamente. Isso que a gente está falando. Diabética, Cláudio, ela demora, assim, nem é recomendado, por exemplo, ela fazer duas maratonas no período de 6 meses, os grandes atletas. Eles escolhem as maratonas que eles vão participar e eles escolhem as maratonas que eles vão para competir. Né? Hoje em dia isso mudou um pouco dentro do nível de treinamento, mas, por exemplo, eu corri uma maratona. Eu já corri uma maratona, então beleza, eu corri uma maratona, eu não posso sair fazendo uma outra maratona depois. O ideal não é isso. Meu corpo tem que se adaptar àquilo ali.
E se uma pessoa é diabética, ela pode fazer uma maratona, por exemplo. Ela pode praticar o esporte que for, mas ela tem que ter conhecimento se ela é diabética ou não, e ela tem que ter conhecimento do quanto e do que ela vai comer e quando. O tempo certo antes da prova, depois da prova. É bem desafiador. Tanto que, poxa, eu não tenho dessas pessoas. A gente falou acho que em off também, né? A gente tem o Matheus Santana, um nadador, e o Washington, um atacante, ex-atacante, né? Ex-jogador de futebol, Fluminense, Atlético, São Paulo, né? E talvez os esportistas na última década, assim, que pelo menos cuja situação, cujo diagnóstico tenha vindo à tona, assim. Eu não sei como é que é no longuíssimo, né? Na rotina do alto rendimento isso, e ainda mais com a variação, se o cara é tipo 2, tipo 1, como é que tá a situação, você tem que tomar insulina, se de repente o cara toma menos insulina antes de fazer o exercício físico, até para preferir de repente ficar com ela um pouquinho mais alto assim, ou não, o cara não pode no alto rendimento ter um açúcar a 200, 250, isso eu confesso que eu ignoro assim, mas o exercício, isso que a gente também está fechando o foco do exercício físico para limpar a glicose do sangue e ajudar na diminuição em diminuir a quantidade de alopatia para tratar. Exercício físico é endorfina para a vida, é estética, é perda de peso, é qualidade de vida, né? É para você estar o mais bem preparado possível emocionalmente e fisicamente, né? E para o diabético tem essa questão que torna ainda mais fundamental, né? A necessidade de se fazer, né? Com certeza. Você até me deu a ideia aí, Cláudio. Porque, assim, quando eu pesquisei, eu não pesquisei esportistas, eu não pesquisei grandes esportistas conhecidos que têm diabetes, então, assim, eu não vou saber falar aqui, mas eu vou pesquisar e quando eu falar da atividade física relacionada... Porque aí muda o esporte também, muda a pessoa, imagina, muda o tipo de diabetes, a idade do esportista e o esporte, né? O treinamento deve ser algo muito, muito específico. É um esporte mais de explosão. Assim, o treinamento em si, ele não vai mudar muito. Mas os cuidados que o diabético tem que ter, isso sim, vai mudar bastante. O treinamento não tem como fugir. Ele sabe que ele tem que fazer o treinamento, se é de explosão, se é de resistência, se é de velocidade, se é de força. Ele sabe que ele tem que fazer. Mas quais os cuidados que ele tem que tomar? Imagina aí um ciclista no Tour de France que é diabético. Claro que existe ali, tem dentro daqueles inúmeros ciclistas que já participaram há tantos anos aí, claro que tiveram e provavelmente tem diabéticos. Então, assim, como é que é para eles isso? Já é difícil treinar e participar, por exemplo, de longas provas assim. Sendo diabético, então, ele tem que ter outros cuidados, até porque você fica mais suscetível à infecção, esse tipo de coisa. Então, e os caras já tomam cuidado danado, né? Isso que a gente faz aí de álcool, eles já fazem isso, geralmente. Eles nem colocam a mão na maçaneta. Eles pedem para alguém abrir a porta para eles. O negócio é surreal. Mas a gente está aprendendo esse tipo de coisa agora. Por quê? Por causa da pandemia. Ô, Cláudio, aí eu acho que a gente até... Nós falamos bem, aí falamos legal. Você tem mais algum tópico, algum ponto sobre diabetes, alguma situação sua, alguma coisa que deixou de falar, que você queria falar, amigão? Não, olha, eu acho que não. Eu, a partir do momento em que eu fiz, sendo apresentado a um nutricionista, quase na metade do caminho da diabetes, em que me incomodou o fato de eu estar triplicando a quantidade de insulina em relação ao início, né? E em tese, fazendo tudo certinho, aí eu comecei a pesquisar, e vai de um nutricionista, vai para o outro, experimento uma linha, não dá certo. Eu fui apresentado a 2 americanos que eu cheguei a citar rapidamente, 2 tipo 1, que também, mas tipo 1 assim de adolescente, início da fase adulta, né? Não já mais velho que nem eu, que ficaram na cetogenia, no pouco carboidrato também. E aí um virou especialista, fez pós em biofisiologia e tal. Eu sou muito bem cercado. O método deles é, obviamente, a comida com carboidrato de boa qualidade, e não a proteína e gordura numa proporção bem pequena, exercício físico fundamentalmente. Eles chamam em inglês de decision tree, árvore da decisão. Eu não sei se é alguma expressão muito específica, se cabe a tradução literal, mas do tipo, anota. Então você acordou hoje, estava quanta glicemia, você comeu o quê, quanto tinha de carboidrato nisso, porque tem aplicativo, né? Tem uma mini balança. Então, eu botei ali 3 bananas de 300 gramas, botei ali, tem 100 de carboidrato. E aí você vai...
Quer dizer, a partir do peso da banana, pego o celular no aplicativo, põe lá 300 gramas de banana, dá 100 de carboidrato, você vai fazendo essa conta e tudo anota. Fiz isso de exercício, deu isso. Uma hora é chato. Na verdade, eu já sei quando eu tenho que tomar mais ou menos. Manhã e almoço eu faço algum tipo de exercício logo depois, então normalmente é X. No meio da tarde, se eu faço lanche, não vou fazer a terceira sessão de exercício do dia, eu vou ter que tomar mais. E no jantar, por comer menos e por ficar 12 horas de jejum até as 8 horas da manhã do dia seguinte, quando eu vou comer, aí possivelmente às vezes ou não tomo ou tomo um pouquinho assim, mesmo não fazendo exercício logo depois. Então eles falam isso. Comida nessa linha, exercício físico, tem informação para em cima da informação saber se conhecer e ver o que você vai fazer. E eles chamam de jejum também, que eu não faço por causa do meu pouco peso. Olha, o corpo precisa do jejum. Por isso que, na verdade, ela acabou ficando famosa, o jejum intermitente, por causa da possibilidade grande que dá para a pessoa emagrecer, né? A questão da moda, da silhueta e da aparência, né? Mas o que está por trás do emagrecimento é algo importante, é fazer o corpo descansar. Por isso que eu consigo já fazer. 8 da noite comi, 8 da manhã vou comer alguma coisa no dia seguinte. Mas há institutos em que as pessoas vão lá ficar internadas fazendo jejum e com esse jejum o corpo se descansa / se regenera. É induzir o jejum. Agora você vai falar, tá maluco? Vou ficar sem comer? Exige um pouco de novo da indústria que a gente tem que comer 3, 4, 5, 6 vezes, mas faz sentido. Se imagina doente, se imagina na ressaca, o que teu corpo faz? Teu corpo pede comida? Quando você está mal ali, você pede comida, não, porque o teu corpo está desesperado, gastando toda a energia dele para te fazer recuperar. E é um pouco essa lógica. Você parando de botar comida não estando doente, ou até estando doente, o seu corpo, digamos ali, vai fazer de tudo um pouco ali para tentar dar esse restart, apertar o botão ali de power, liga e desliga e tentar... Só que esbarra no emocional também, a gente está acostumado a comer toda hora, você talvez vai ficar com um pouquinho de mau humor. Não estou falando para ninguém fazer jejum em casa. O que eles dizem é isso. Você pode fazer o jejum ou intermitente, de 16 horas, ou um semanal, um quinzenal de 24 horas. Eu cheguei a fazer no início, é difícil, porque para mim o lance da insulina torna mais difícil. Eu tenho que deixar de tomar insulina, ainda assim pode subir muito, cair. Isso é meio chato, mas tem gente que faz 2, 3 dias de jejum e volta quase que purificado, porque esse processo de limpeza é um processo que tira algumas sujeiras e você nem imagina que tenha. Tem gente que começa a cheirar mal. Porque você tá, imagina, cara, décadas. A gente há décadas comendo 1, 2, 3, 4, 5 vezes por dia, bebendo. Tudo bem que o corpo é muito inteligente, ele se purifica, se desintoxica, né? Mas jamais ele fica esse tempo todo, se submete esse tempo todo, por horas seguidas, dias seguidos, a esse processo de limpeza ficar sem comida. Então eles defendem, obviamente, não de uma maneira irresponsável, uma coisa curtinha, de um dia ou intermitente, o jejum também como forma do corpo, ó. Está se limpando e você está otimizando o funcionamento dele. Essa galera defende essas 4 coisas: dieta, exercício, jejum e informação. Pegar uma planilhazinha ou um papel e caneta e botar informação sobre, em cima disso, você agir e saber como você vem, o seu corpo age e reage, né? Você levantou uma bola aí que eu vou tratar também desse outro bate-papo lá. O lance do jejum ele tem muito a ver com a renovação de células mortas. Até o japonês que ele descobriu, agora fugiu o nome dele aqui, ele ganhou um prêmio Nobel de Medicina em cima do jejum intermitente. Cláudio, estudando e vendo, eu não gosto do jejum. Tem vários protocolos de jejum, qual você citou alguns aí, tem inúmeros. Até nesse bate-papo com a Aline, eu perguntei a ela sobre o jejum. E aí a gente falamos a respeito, ela é mais também da minha opinião. Mas, que eu também não estou falando que não é para não fazer, é apenas o que eu não gosto muito da ideia do jejum intermitente, de ficar longos períodos sem comer, eu não acho legal. Mas tudo que o Cláudio falou é, sim, embasado, é verdade mesmo, porque a renovação de células tem muita ligação com células cancerígenas e tudo. Quando a gente passa a estudar e pesquisar isso, a gente vê que tem muito isso, muitas situações científicas comprovadas em relação ao jejum. Então, assim, mas não é como o Cláudio mesmo falou, galera, deixou bem claro aí. Ele não está falando que é para ninguém você sair fazendo jejum intermitente, não. Bem claro. Os jejuns longos para um diabético, então, esses nem deveriam ser feitos. Se forem feitos, é com uma pessoa do lado e tal, um diabético experiente, né? Mas a lógica é muito interessante. Ou curtinho, intermitente, faz sentido. Né? Não.
E aí aquela assim, vou fazer um jejum e vou comemorar como? Churrascaria depois. Aí não, nem faz jejum. Tudo é aquela coisa. Nada se define ou se resolve por uma única medida, né? Tudo é estilo de vida e conjunto de coisas. O cara que vai jejuar, o cara que está mudando o estilo de vida, alimentação, tá tendo outra cabeça, de repente já fazendo uma yoga, sabe? A gente faz para purificar pensamento, qualidade de pensamento. É isso aí. Eu fiz alguns mensais, uma vez por mês, durante uns 6 meses, aí bateu uma preguiça, falei, não, vamos me concentrar em recuperar peso. Depois de novo, é uma ideia assim de continuar a fazer, sei lá, o primeiro domingo do mês, alguma coisa assim. É algo que você vai se organizar para fazer. Vou tentar, ficar gordinho primeiro. Tá certo, amigão. Galera, é isso aí. Ó, deu 1 hora redonda agora aqui de bate-papo com o Cláudio. Talvez eu divida esse vídeo em 2 aí, talvez não sei. Mas, de qualquer forma, foi bem legal, Cláudio, bate-papo com você trazer sua experiência, você abrir aqui a situação do porquê que você... as pessoas não estão te vendo, é lógico, quem te acompanha no Instagram acaba sabendo disso também, como você falou aí, mas é legal porque são públicos diferentes e tudo, e acaba as pessoas que gostam de você, que curtem o seu trabalho, vão ficar sabendo disso também. E de outras situações aí, foi bem bacana, como sempre, conversar com você, amigo. Você é um cara sensacional, parabéns lá pelas participações também desse período aí no podcast Mesh Point também, que é um podcast que eu agora. ouço. Voltou agora, semana voltou. Então, assim, nessa o Cláudio não falou, mas nessa ele está lá, regularmente, tá? Então, procura aí o Match Point, que é o podcast que fala de tênis da Globo, que é... Grupo Globo, tem o Ponte Aérea, né? O Rodrigo agora saiu, a gente não tem o NBA 2 pontos, mas tem o Ponte Aérea com Pedro, Camilo, Renato Ambrosio e o André Boaventura também. Ponte Aérea eu também recomendo. Mundo basquete. Não, tem vários lá, são muito bons. Tem um monte. Tem vários, Obrigado, Cláudio. Um abraço para você, viu, confiança, falar de diabetes para mim, poxa, o tempo passa voando. Dividir uma experiência bem rica de vida aí no nosso caminho de vida. Vamos que vamos. Saúde para todo mundo. Informação e responsabilidade. E isso são as coisas mais importantes. Exatamente. Vamos acreditar na ciência e não vamos assim que alguém te falou, não. Inclusive a gente aqui. Exato. Fala com mais um médico. Exato. Beleza? Show. Beijo e abraço, galera. Valeu. Tchau, gente. Tchau. Obrigado, Cláudio. Beijão. Fica com Deus.